A Jess já te entregou aqui. Tá bom? Vamos orar então. Fecha os olhos para a gente fazer uma oração, para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Nosso bom Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui mais uma vez junto de Ti, para ouvir a Tua voz. Senhor, que não seja a minha voz que fale às mentes, aos corações, mas seja a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Que realmente a mensagem que o Senhor tem para nós não passe em branco nas nossas vidas, que seja transformadora, que ela fique gravada, entalhada, e que a gente realmente permita que Teu Santo Espírito nos transforme. Que o Senhor seja nosso professor, nosso mestre, assim como o Senhor é o nosso Salvador. Quando falhamos contigo, te pedimos o perdão. Pedimos aqui, Senhor, em especial pela amiga da Tárcia, que perdeu o bebezinho, que o Senhor a console, a conforte, a ela e sua família, enfim. Que num momento de tanta dor, o Senhor possa ser com ela e com os seus. Fica também, Senhor, com os doentes, com as pessoas acamadas, com as pessoas convalescidas. Seja, Senhor, com a nossa cidade, nosso estado, nosso país, esse mundo que passa por uma crise tão grande. É tanta dor, Senhor, tanto sofrimento. Mas que essa crise que o Senhor permitiu que acontecesse possa servir, Senhor, para que nós abramos os nossos olhos e que a gente questione, como sociedade, como pessoas, como indivíduos, em especial nós como cristãos, o papel que estamos desempenhando. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pedimos a sua luz, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ontem, se você não assistiu, tá salvo no YouTube, tá certo? E a gente vai deixar disponível todos os vídeos, tá certo? Para quem estiver acostumado aí na nossa comunidade Novo Tempo, o canal ainda está com o nome antigo, que era Espaço Novo Tempo Fortaleza, tá certo? Então, tanto é que no canal do Instagram é Comunidade, e no YouTube ainda está Espaço Novo Tempo, a gente vai mudar em breve, mas se você não achar no Espaço Novo Tempo, aí depois você procura Comunidade, enfim. E ontem a gente falou sobre que o contexto no qual a gente está vivendo é um contexto de uma batalha. É um contexto que a gente não deve olhar superficialmente, como uma guerra comercial, como uma guerra de poder entre nações, porque isso não importa. O que importa mesmo é batalha espiritual. O contexto, para mim, para você, o que realmente importa é a luta pela nossa alma, pela nossa salvação. E Deus está empenhado nessa luta. Por isso Ele quer que cada um de nós reflita nesse momento sobre o seu papel, sobre o que está acontecendo e por que está acontecendo as coisas, é o que a gente está fazendo aqui. Nós vimos também que nós, como filhos de Deus aqui na Terra, a gente não tem que pensar nessa Terra como a nossa pátria definitiva. A gente aqui, nesse contexto, se a gente falar no contexto de guerra, aqui a gente não está na nossa pátria, a gente é como se fosse a resistência. A gente é um grupo que luta contra o governo desse mundo, que é o governo do inimigo, que é o governo de Satanás. Nós representamos a resistência, os rebeldes, digamos assim. E se essa não é a nossa pátria, é porque a nossa pátria é outra. A nossa pátria é a pátria celestial, é uma pátria que Jesus está preparando para nós. Não é esta.
Não é esta. E hoje, o título de hoje, da nossa reflexão de hoje é: o meu destino vai ser definido com base em quê? Lembrando que o título da nossa semana é com base em quê? E o nosso destino vai ser definido com base em quê? Vamos aqui. Em primeiro lugar, vamos ser bem simples numa resposta bem direta. A gente vai ser julgado. E o nosso destino vai ser definido como resultado desse julgamento. Em Eclesiastes 12, os dois últimos versos de Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, na sua velhice, quando já tinha feito tudo de certo e tudo de errado. Ele tinha passado por duas fases, uma muito boa na sua vida e uma horrível na sua vida. E aí, no finalzinho, ele escreveu um livro de Eclesiastes, um livro meio melancólico e tudo mais. E é impressionante que depois que ele escreve, é um livro até meio confuso, que fica meio que desabafando assim. No final, ele pega e escreve um negócio que dá a impressão que assim, ele tipo, ó, gente, tudo que eu escrevi, e é bem isso que ele fala, mas ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, assuma o fim, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo, julgamento, toda obra, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se eu for resumir bem, o meu destino ele vai ser definido com base em quê? Com base num julgamento. Tá. Esse julgamento ele é tão importante, mas tão importante, que a gente, nessa semana, a gente está vendo. Ontem a gente falou bastante sobre profecia. E esse julgamento ele é tão importante que, no contexto de profecia, dá uma olhada. A gente tem 2 livros na Bíblia que são livros que falam de profecia apocalíptica. Porque tem 2 tipos de profecia, alguns já sabem disso, a gente teve até uma lição falando sobre isso, que é a profecia clássica, que é a profecia dos profetas que eles pegavam e falavam sobre aquele tempo, o que ia acontecer com a nação de Israel e tudo mais tal. E tem a profecia apocalíptica, que é aquela que fala sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer no final dos tempos, com relação à terra, não é com relação à nação só de Israel, não é com relação ao contexto, não, é com relação à história da terra e ao fim. E ao que leva ao fim. Só tem 2 livros. Um deles chama Revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O outro é o livro de Daniel. Daniel, o centro da mensagem do livro de Daniel é julgamento. Tanto é que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Pra você terem ideia da importância que essa mensagem de julgamento. Para vocês terem ideia da importância dessa mensagem de julgamento, a maior de todas as profecias, a maior de todas as profecias, é a profecia que encerra, que marca o julgamento. Não que encerra o julgamento, mas que no final dela marca o julgamento. Marca o início do julgamento. A maior, vou repetir, a maior de todas as profecias da Bíblia. Ela abrange um período de 2.300 anos. A profecia da vinda de Jesus está dentro dessa profecia. Então é um tema importantíssimo, o tema do julgamento. Mas aí você fala assim, mas espera aí. Mas Jesus falou que ele veio salvar, ele não veio julgar. Não foi assim que Jesus falou? Por que eu tenho que me preocupar com o julgamento? Jesus, eu estou salvo. Eu não preciso. Paulo falou lá que quem está com Jesus não precisa se preocupar com o julgamento. Mas e Eclesiastes falando que todo mundo vai ser julgado? Vamos voltar ao contexto
que a gente conversou ontem. A gente vive um conflito. Esse conflito, ele se originou lá, eu vou voltar no texto de Gênesis que a gente falou ainda hoje, tá? Mas esse conflito se originou lá no Éden. Acabou o Éden. Jesus chega para a serpente e fala, ó, daqui em diante é briga. Naquele momento em diante, sempre houve um grupo que seguia a Deus, buscava seguir a Deus, e um grupo que não seguia. E Jesus chegava sempre para esse grupo que o seguia e falava, olha, eu tenho uma missão para vocês. Essa missão que eu tenho para vocês é essa. Mas quando ele chegava para essas pessoas, ele nunca chegava para essas pessoas e dava a missão assim, ó. Ele chegava para um cara que não tinha nada a ver, do nada, no meio assim do, sei lá, de uma cidade, falava, vem cá, fulano, eu tenho uma missão para você. Ele nunca fazia isso. Ele só dava a missão àquele que tinha experimentado a redenção. Ele só dava a missão para aquela pessoa que sabia, conhecia o caráter de Deus para poder representá-lo. Vou dar um exemplo aqui. O povo de Israel. O povo de Israel estava preso lá no Egito. O que ele fez? Ele chegou lá no Egito e deu por exemplo, os mandamentos. Ele deu uma missão para o povo de... Não. Ele libertou primeiro. Depois ele deu os mandamentos e deu uma missão para o povo. Deus abençoa primeiro, com a salvação, com a redenção. Depois ele nos dá uma missão. E por que isso? Por que ele nos dá uma missão? E se eu disser para você que é porque a gente pede? Você sabia? Você nunca pediu uma missão para Jesus? Vou ser bem direto para você. Se você não pediu, você não conhece a salvação. Se você nunca chegou para Cristo e falou assim, ó, Senhor, isso o que eu faça? Você não conhece a salvação. Vamos fazer Vamos traçar aqui um desenho, uma hipótese. Imagina que você estava na sua vida de pecado e tudo mais, e, enfim, alguém veio e falou de Jesus para você, te apresentou uma outra realidade, uma mensagem, uma coisa que fez a vida fazer sentido, te abriu a alma, o coração para uma nova dimensão. De repente você abriu os olhos para o mundo e falou, nossa, então não é só isso, é muito mais, e você sente que tudo aquilo que te pesava a alma, o coração de culpa por coisas que você tinha feito e tudo mais, aquilo você não precisa mais, Jesus te perdoa, Jesus te tirou tudo isso. E aí você sente aquela salvação. Aí Deus fala assim, olha, já que você está salvo, vem cá, e te leva para o céu. E aí ele te levou lá para o céu. Aí você chega lá no céu, gente, eu nunca fui, mas o céu deve ser um negócio fantástico. A Bíblia mesmo fala que é indescritível. Aí você chega lá no céu, a coisa mais linda, mais fantástica, aí eu vou dizer aqui no meu caso. Aí eu chego lá no céu, a coisa mais linda, mais fantástica, eu fico, nossa, e eu vou lá, eu abraço Jesus, e eu, nossa, que coisa fantástica. Aí o que eu vou lembrar? E a Fê? E a Mariana? E a minha tiazinha? E a minha mãe? E a minha irmã? E os meus amigos? E eu olho lá para a terra e eu vejo que eles precisam de alguém para ajudá-los a conhecer, a experimentar o que eu experimentei. O que eu vou fazer? Jesus, me manda de volta. Eu quero voltar lá. Mas o problema, sabe o que é? É que a igreja cristã não estava pensando muito nisso não, sabe? A igreja cristã ela começou a
distorcer a ideia sobre si mesmo. E aí, Jesus mandou uma mensagem específica para a igreja cristã dos tempos de hoje, porque ela sabia o que ia acontecer conosco. Como ia estar a igreja cristã de hoje. E eu estou falando que essa mensagem foi escrita para a gente. E por que foi escrita para a gente? Vamos lá. Se você vai para o livro de Apocalipse, comecinho do livro de Apocalipse, ele fala que tem uma mensagem para 7 igrejas. Quando você pega a sequência das igrejas, você vai para o mapa, você vai descobrir que essa sequência de igrejas que tem é uma sequência geográfica. É uma na sequência, se você fosse fazer uma visita, era uma na sequência da outra. O fato de ser uma na sequência da outra, quando você vai para a história, você vai perceber que existe as características de cada uma dessas igrejas também correspondem a uma sequência também. Só que em lugar de ser uma sequência geográfica, é uma sequência histórica. Então, existe uma sequência geográfica das igrejas e existe uma sequência histórica das igrejas. Então, a primeira fase da igreja cristã é a primeira igreja que está lá descrita. E aí, sim por diante. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, tem uma mensagem para essa igreja. É a mensagem que está escrita para a gente. Vamos ler o que está escrito. Está no capítulo 3 de Apocalipse. Começa no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Se você volta um pouquinho na Bíblia, lá no começo, você vai identificar que essa pessoa aqui é Jesus. Por isso que o começo de Apocalipse chama revelação de Jesus, tá certo? Porque é uma revelação que ele faz e a respeito dele. Então vamos lá. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Qual é o que ele vai dizer? Olha a mensagem que ele tem, especialmente para os cristãos que vivem aqui, no ano de 2020. Não é para quem não é cristão, porque ele mandou uma mensagem para as igrejas. Não é para quem não é cristão, é para os que conhecem a Jesus. E eu digo mais, para aqueles que conhecem a salvação, a redenção em Jesus. Aqueles que aceitaram a salvação e a redenção em Jesus. O perdão dos pecados. Olha lá o que está escrito. Olha a mensagem que ele tem para mim e para você. Porque nós nos enquadramos nessa mensagem. Olha lá. Conheço as tuas obras. Então ele conhece a gente. Claro que Deus sabe de tudo. Que nem és frio, nem quente. Nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Isso não é bom. Então, assim, ele está falando que a gente é morno, mas ele não está fazendo um elogio. Ele está falando que isso é muito ruim. Presta atenção. Essas coisas, diz o Amém, não é nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ele está falando que seria melhor ser frio do que ser quente, ou do que ser morno. Seria melhor ser quente. Eu imagino que esse frio que ele está falando é o frio de ruim, é o frio de estar fora, de não conhecer, de não fazer parte da igreja. E o quente é o que está bom, é o que está fervendo, tá com fogo do Espírito Santo. Ele está falando que é melhor ser frio do que ser como a gente. Vocês estão entendendo? É muito grave isso. Vamos continuar. Olha isso. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não sei vocês, mas vômito é uma coisa que é uma das coisas que mais me dá nojo. Eu sou daqueles que tem o reflexo de vômito quando eu vejo alguém vomitar. E eu sou médico. Vocês imaginam os perrengues que eu já passei? É.
Agora, Jesus está falando que ele está. Presta atenção numa coisa. Ele não está falando isso para o teu vizinho de banco da igreja. Ele não está falando isso para o oficial da igreja, sei lá, ancião, diácono, diretor de departamento. Ele não está falando isso para o irmão que senta no fundo, que fica conversando. Ele não está falando isso. Ele está falando isso para nós. É para mim. Você acha que essa mensagem não é para você? Talvez não seja para você. Para mim é. Eu estava falando com a Rê antes de começar essa mensagem. Se tem alguém que está sendo impactado do ponto de vista assim de no bom sentido e ao mesmo tempo no sentido dolorido da coisa, sou eu. Tá duro preparar todas essas mensagens porque eu tô sentindo forte isso. Vomitar, Deus querendo tá a ponto de me vomitar. Mas por que ele está a ponto de vomitar? Olha por que ele está a ponto de vomitar. Porque eu estou ele acha assim, né? Porque, pois diz, isso é, o que eu acho de mim. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Sabe por que ele tem tanto nojo disso? Vocês lembram quem é que Jesus é? O único as pessoas que Jesus era agressivo quando esteve aqui na Terra era com os fariseus, os escribas, os líderes da igreja. Quem quer que fosse, ele tratava com o maior carinho e tal. Chegava esse povo, ele falava as suas víboras, seus sepulcros caiados. Ele descia o verbo nesse povo. Sabe por quê? Porque eles achavam que estavam bem. Eles achavam que eles estavam bem. Mas em que sentido eu, como cristão, posso achar que eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma? Na real, vamos parar bem para pensar. Do que o cristão mais se orgulha? O que você acha? De estar salvo. Da redenção, da salvação. É errado ele achar que está salvo? Não é errado, porque é verdade, Jesus nos salvou na cruz. Isso não é errado. Não é. Não pense que eu estou falando assim que você tem que duvidar da tua salvação. Não, não é esse o problema. O problema é que o cristão ele senta nisso. É como se isso ele transformasse isso numa poltrona e ele pega e senta na salvação, assim, tipo, agora sim. Só que o que está de errado então nisso? O que tem de errado em eu ficar tão satisfeito com a salvação? É exatamente isso. É ficar satisfeito. Eu não tenho que ficar satisfeito com a salvação, eu tenho que ficar feliz com a salvação. Muito feliz, radiante, a tal ponto da salvação ela não caber dentro de mim. E aí eu tenho que sair. Eu não tenho que ficar satisfeito com a salvação. E aí achar que eu não preciso de mais nada. Aqui, ó. Não preciso de coisa alguma. E aí o que Deus fala? Olha aí. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que eu tenho a salvação, então eu estou bem. Eu estou bem vestido. Eu tenho a salvação. Eu vou para a igreja na semana, eu canto, eu ensino, eu faço sei lá o que e tal. Eu estou bem. A pergunta é, qual é a nossa prioridade?
Prioridade. Prioridade é prioridade, gente. É a primeira coisa que você pensa quando você acorda e é a última coisa que você pensa quando você vai dormir. O que que eu vou entregar aqui? Eu conheço alguém que é minha outra metade, que assim, ela tem uma característica muito, ela é fantástica assim, ela tem as idiosincrasias das pessoas, é muito legal isso. E ela tem uma característica assim, quando ela se empolga com uma coisa, ela fica quase maníaca por aquilo, maníaca no sentido de maníaco agressivo, assim, ela só pensa naquilo, ela não dorme às vezes, ela não consegue dormir, ela fica com a mente a tudo. Pronto. O que que deixa a gente, o que que faz com que a gente fique pensando durante o dia, o que que faz a gente, é o quê? Talvez a empresa, talvez o meu trabalho, talvez a minha carreira, talvez um concurso que eu vou fazer. Concurso, hein? Talvez o Enem, talvez um vestibular, talvez um casamento, talvez um apartamento, um carro, uma viagem, os filhos. Aí você fala assim, mas espera aí, isso é errado então, Christian? Para aí. Ô Nicodemos, pode parar aí. Porque quando você fala assim, não, mas isso é errado, você... Nicodemos, quando Jesus falou uma verdade, ele falou assim, então agora como é que eu sou velho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Pode parar, você entendeu o que eu quis dizer, eu tô falando de prioridade. Tô falando que é errado você viajar, que é errado você ter um apartamento, que é errado você ter uma carreira, não é isso. Tô falando de prioridade. Eu vou falar para mim, qual é a minha prioridade agora? Sei lá, porque se eu falar para vocês, não entender, só quem me conhece muito mesmo, a Rei vai entender bem. É comprar um rolo. Rolo é um negócio para treinar ciclismo. E aí tá chovendo, eu não tô conseguindo pedalar, eu tô doido para comprar um rolo. Só que eu nem acabei de pagar minha bike ainda. É essa a minha prioridade? Olha o que Jesus falou. Para nós, cristãos, quando ele esteve aqui na Terra. E essa mensagem, presta bastante atenção, foi uma mensagem num sermão que ele fez, quando ele falou sobre o final dos tempos, sobre o que a gente ia viver, sobre o julgamento. Presta atenção. Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Deixa eu esclarecer só uma coisa, isso daqui é uma parábola. Tá? Ele estava falando uma sequência de parábolas, todas relacionadas a uma coisa, ao estabelecimento definitivo do reino dos céus. Quando Jesus voltasse, isto é, ele estava falando, eu vou embora, mas eu vou voltar um dia. O que ia acontecer quando ele voltasse? Presta bastante atenção o que ele vai dizer aqui, presta atenção. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, é uma parábola. Verso 32, desculpa. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Presta bastante atenção. Ele falou como o pastor separa as ovelhas dos lobos, dos ursos, dos leões. Ele falou em algum momento como separa das águias, dos gaviões. Ele falou que ele separou um grupo, tipo, de quem ele não era pastor? Não, ele está falando que separou os cabritos das ovelhas, isto é, ele é pastor dos dois. Assim como se você pegar nas parábolas anteriores, tem uma hora que ele está falando a parábola das 10 virgens. São 10 virgens. Isto é, as 10 eram virgens, simbolizavam pessoas do seu grupo, do seu rebanho, da sua igreja.
Só que 5 estavam salvos, 5 não. E aqui ele vai separar o seu rebanho em pessoas que vão entrar no reino dos céus e outras não vão. E qual vai ser a característica delas? Vamos lá. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Continuando. Por quê? Olha a característica desse pessoal. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Opa, os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Te vimos forasteiro, te hospedamos, nu te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que vai definir quem da sua igreja vai entrar no reino dos céus são aqueles que cumpriram a missão que ele deixou. Sabe por quê? Porque qual é o sentido que tem eu me dizer cristão e deixar à míngua as pessoas pelas quais Jesus veio morrer? Deixá-los à míngua. E quando eu falo de deixá-los à míngua, note, esses versos eles não estão falando só de você dar comida física, vestida física, amparo físico, mas principalmente espiritual. Amar o próximo, levar a mensagem do evangelho ao próximo. Em Atos 1:8, a gente leu esse verso ontem. Fala assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus falou: olha, se eu vou embora, vocês vão ficar, vocês são meus discípulos, vocês vão ficar, é quase assim, eu vou, mas vocês vão ficar e vocês vão dar continuidade porque eu vou fazer. E vocês vão receber poder. Mas vocês vão receber poder não é para sentar na salvação, é para ser testemunha. Em Mateus 28, verso 19, Jesus fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus, ele está falando: eis que estou convosco quando a gente estiver cuidando dos seus, lutando pela salvação dos seus. Senão a gente é morno, senão Jesus tem nojo da gente. Como é que ele morreu para nos salvar, e aí a nossa reação a isso é sem dizer que porque nós estamos salvos, a gente está bem, e deixa os outros morrerem. Por quê? Porque agora, eu que senti a paz da salvação, eu posso cuidar da minha vida. Eu posso cuidar dos meus negócios. Eu posso cuidar da minha qualidade de vida. Ter tempo para minha família, ou sei lá, ser um bom empreendedor, ser um bom líder. Imagina o nojo que Jesus sente disso, porque ele salvou a gente e deixou a gente para levar a salvação para os outros. E aí ele olha para o lado da gente e está vendo um filho ali, à míngua. É justamente a continuação do outro verso. Quando ele olha para os que perdidos, os outros falaram: mas espera aí, quando é que a gente viu sem
e sei lá, com fome e tal. Ele falou, olha, quando vocês não fizeram aos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim também. Vou voltar aqui para o Apocalipse, tá? Ontem a gente leu um verso em Gênesis que falava assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí deu o sinal do começo do conflito. Isto é, vai ter só dois povos aqui na Terra. O meu povo, ele estava falando aqui para a mulher aqui, o meu povo e o teu povo. Não tem meio povo. Não tem Suíça aqui. Há uma nação neutra. Não existe. Olha que interessante quando você vai para Apocalipse. Gente, é uma das coisas mais bonitas que eu acho na Bíblia, assim, como o Gênesis e o Apocalipse estão nos extremos, separados por dezenas de séculos, e olha como eles se completam. Irou-se o dragão contra a mulher. A gente lembra que você falou, a Deus falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Olá. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Descendência de quem? Da mulher. Quem é esse dragão? No Apocalipse 12, 9, ele identifica o dragão. Ele fala que o dragão é a serpente. Lembra com quem que... Não sei se vocês estão me acompanhando, mas com quem que o verso de Gênesis estava falando? Era Deus falando com a serpente. Ó, eu vou botar inimizade entre você, serpente, e a mulher. Agora, Deus está falando que o dragão, a serpente, foi pelejar. Lembra da inimizade? Foi pelejar. Foi lutar contra os restantes da descendência da mulher. Tipo, o restante não, o finalzinho. Quem é que está no finalzinho? Somos nós. Somos nós. Oh, peraí. Será que somos? Será que você, será que eu, somos realmente? Porque ele vai identificar quem são esses descendentes, esse restante aqui. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Deus. Peraí. Essa linguagem eu vi em algum lugar aqui. Os que guardam, ou que... Eu vi em algum... Opa, tá aqui, a gente acabou de ler, ó. Em dois lugares. O testemunho de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Aonde? Em casa? Não estou falando desse confinamento que a gente está vivendo. Estou falando do ponto de vista de acomodação. Em casa, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Testemunha de Deus. Testemunha de Deus. E aí, a continuação do verso, ele fala, os que guardam os mandamentos. No verso que a gente leu, fala que a gente vai, que ele é para a gente ir fazer discípulos, passando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós somos, sim, nós somos a igreja de Deus. Mas isso não é de graça. A gente tem uma missão a cumprir. A gente precisa cumprir essa missão. O Apocalipse fala aqui claramente isso. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Nós precisamos levar essa mensagem. É a nossa
Missão. Se não levarmos, sinal que a gente não se importa com os filhos de Deus, que a gente não se importa, a gente quer ganhar esse mundo e aqui vai ser o que a gente vai ganhar. Não se engane, Jesus, ele vai te dar o que você quiser. Você quer ganhar essa terra? Vai ser o que você vai ter. Uma terra que é governada por Satanás, é uma terra que te engana, é um lugar onde, como ele fala aqui em Apocalipse, a mensagem para Laodiceia, né? Você é infeliz, é onde que a pessoa vive lutando para conseguir tudo, e quando consegue, cada coisa que ela consegue serve para descobrir que aquilo não deixa satisfeito. Você quer mudar a sua vida? Você quer ser realmente o restante da descendência da mulher, aquele que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Você quer? É tempo da gente mudar, gente. É tempo da gente mudar. Isso tudo que está acontecendo faz parte desse aviso pra gente. A gente não pode continuar do jeito que tá. Não dá. Senão a gente vai ganhar só essa terra, e essa terra é tão pouco. Deus tem tanto mais pra gente, tanto mais pra gente. Sabe o que ele fala no finalzinho do aviso para Laodiceia? Ele fala assim: ao vencedor, aliei sentar-me comigo no meu trono. A gente falou isso ontem, no trono de Deus. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Acabou. Fiquei só com o pessoal do YouTube, acabou o vídeo do Instagram. Então vamos orar então. Nosso bom Deus e amado Pai, o Senhor nos avisa, o Senhor quer abrir os nossos olhos. O Senhor tem muito mais a oferecer do que esse mundo oferece. Mas ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor tem muito mais a oferecer, inclusive do ponto de vista da nossa ideia de pertencer ao teu povo. Pai Santíssimo, transforma-nos. Guia-nos para uma outra vivência de igreja, de povo de ti, de teu, povo teu. Que a gente não seja mais tão indiferente à missão que o Senhor nos deu. Que a gente realmente encare a nossa missão de levar a tua salvação para o próximo. Perdoa, Senhor, no que temos falhado contigo. Traga-nos amanhã para a gente continuar a refletir sobre a tua verdade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra então amanhã, aqui, na mesma hora, 20 horas. O tema de amanhã vai ser: minha vida deve ser transformada com base em quê? Minha vida deve ser transformada com base em quê? Basicamente, o que vai falar? Vai falar assim, pra gente, o que falta para eu conseguir tornar realidade isso que Deus me pede. E a gente vai falar sobre isso. Até amanhã.